Quando eu descobri sobre estratégias de aprendizado lá em 2016, eu só usava duas técnicas. Eu usava flashcard físico e eu usava a repetição espaçada. Essas duas técnicas me carregaram por uns bons anos até eu começar a descobrir a existência de várias outras. Ao longo desse tempo, eu aprendi mais de 100 novas técnicas de aprendizado e isso me gerou um problemaço que eu acho que você também está sofrendo agora. O problema dessa quantidade enorme de dicas, técnicas e estratégias de estudos é a confusão na hora da aplicação. A gente fica travado sem saber exatamente qual é a técnica que deve ser usada e em qual momento. Aqui eu uso um mapa mental, ou uso um brainstorming, ou eu uso um conceitual, ou eu gravo áudio, ou eu vejo um vídeo, ou eu leio alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Então, nesse vídeo, o que eu vou te mostrar é uma ferramenta que eu criei e que me ajuda bastante a identificar, dado uma técnica de estudos, aonde ou em qual posição ela deve ficar dentro dessa ferramenta. O nome da ferramenta são as 4 fases para o aprendizado eficaz. Então, as 4 fases é o que eu vou te ensinar. Mas não somente isso. Eu também vou, para te dar o start nessa metodologia, eu vou te passar algumas técnicas para serem usadas em cada uma dessa fase. Agora vem um cuidado, não precisa utilizar todas as técnicas que eu explicar. Use pelo menos uma. Essa daqui é a ferramenta que eu vou te explicar no vídeo de hoje, mas antes de aprofundar nessa ferramenta, se você é novo por aqui, meu nome é Adriano e nesse canal eu te ensino práticas autodidatas para que você consiga se desenvolver em 3 áreas: na sua produtividade nos estudos, nas suas habilidades de compreensão do que você está estudando e da memorização do que você aprendeu. Se esses assuntos te interessarem, considere se inscrever aqui embaixo ou ao longo do vídeo. Mas vindo aqui para as 4 fases do aprendizado eficaz, é uma ferramenta muito boa para você entender melhor o que deve ser feito. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda é essa parte em vermelho e depois a gente vai para as técnicas. Eu quero que você note que tem uma flechinha que vai de um quadradinho para o próximo quadradinho até o final. Essas flechas tentam indicar para você qual é a sequência de atividades ou prioridades que você deve ter no seu processo de aquisição de conhecimentos. Então, como tudo que você queira alcançar na sua vida, nos estudos é a mesma coisa, começa-se com o planejamento. O planejamento é o momento do seu aprendizado onde você vai sentar para tentar entender o que de fato você está fazendo ali. Porque se você pega uma matéria, por exemplo, contabilidade, como área do conhecimento, você vai ter tanto aquela pessoa, aquele sobrinho, né, que faz a contabilidade para a tia, para o vô e ganha uma graninha extra para fazer aquela contabilidade, sabe algumas coisas, e você vai ter o escritor, você vai ter o professor de concurso, você vai ter a pessoa que sabe muito sobre aquela área. Nesse intervalo, nesse espaço entre esses 2 extremos que eu citei, você vai se encontrar. Então é preciso que você comece não necessariamente a cravar aonde você vai estar, mas estimar através de um bom planejamento o que você pretende aprender ao longo do seu projeto de aprendizado. E para você fazer isso, as técnicas que eu separei aqui para você são várias. As 4 que eu mais uso e que eu recomendo mais a utilização para realmente estabelecer essa clareza e determinar mais ou menos o que de fato será feito, são essas 4 aqui. Primeiro, os objetivos de aprendizado. É você colocar em frases curtas o que você está pretendendo aprender. Aqui vai o nosso primeiro empecilho, que é, quando eu falo listar os objetivos, eu uso particularmente uma afirmação de propósito, mas você pode querer usar um outro modelo, como é o caso da meta SMART. Entende que existem 2 técnicas aqui? Então, nesse momento, é preciso refletir para você pensar o que eu vou fazer, afirmação de propósito ou meta SMART. Para mim, a afirmação de propósito é mais fácil, o que eu quero alcançar.
Aí você cria uma frase que tenta criar uma borda em torno do seu aprendizado. Quero aprender contabilidade porque a minha tia me pediu para fazer a contabilidade dela. Ela não tem grana para pagar um contador, mas ela vai me dar uns 50 conto para fazer isso. Tá entendendo? Você criou um textinho para estabelecer as bordas do que você vai fazer com aquele conhecimento. A partir desse texto, você consegue inferir quais são os conhecimentos e habilidades necessários para atingir aquele objetivo. Continuando, você vai fazer uma avaliação dos recursos disponíveis. Você tem o que para conseguir atingir o seu objetivo? O que você tem disponível? Você tem a internet, você tem o computador, você tem o celular, você tem caderno, lápis, você tem livro ou não tem? Você pode comprar livro, não pode? Vai achar na internet ou não vai? Tem curso, não tem? Entende? Quais são os recursos? Você vai listar isso daí. Depois, tempo na agenda. Quais são os blocos de tempo que você vai separar durante a sua semana para atingir o seu objetivo de aprendizado? Isso daqui lá na agenda você cria o blocão de tempo e coloca lá. Todo dia você olha a agenda. Eu tenho 2 horas aqui para estudar X. O 4, organizar as atividades de estudos. Aqui eu preciso que você preste atenção. Eu chamo atividades de estudos no treinamento Fórmula Habilidade de Estudos de práticas autodidatas. Por quê? Porque eu acredito que, como tem muitas coisas que podem ser feitas, é importante dar um nome para tudo. Aí eu chamo de prática autodidata. Então, vou fazer um brainstorm ali para compreender melhor. Então, o brainstorm é uma prática autodidata. O objetivo é compreender melhor. E a maneira que eu vou usar para conectar esses dois é a prática, entende? Então, eu poderia usar uma outra prática para entender melhor. Eu poderia fazer uma redação. Eu poderia usar um mapa conceitual. Eu poderia, tá entendendo? Eu poderia substituir essa técnica entre várias possibilidades. Eu escolhi uma e eu defini qual é no meu planejamento. E outra coisa interessante é que esse quadro aqui, você pode simplesmente vir aqui, você viu um outro vídeo, aprender uma outra técnica para melhorar o seu planejamento e você coloca ali, outra técnica, entende? Outra técnica. E você vai aumentando ali as suas capacidades de planejar o que você pretende aprender. Terminando o planejamento, isso leva a gente aqui na nossa segunda fase do aprendizado eficaz, que é a fase de aquisição do conhecimento. Como o nome mesmo diz, a aquisição do conhecimento é aquele momento onde você de fato vai sentar para estudar o conteúdo. Mas existem 2 grandes partes da aquisição que você precisa se atentar, porque você na parte 1 ou na parte 2 você pode utilizar técnicas ou recursos diferentes. Aqui você consegue ver que eu coloquei 2 quadradinhos abaixo da aquisição, que é para cada parte. Então, a primeira parte vai ser a parte da informação, ou seja, o tipo de informação que será consumida a fim de atingir o objetivo de aprendizado. O que você vai estudar? Você vai estudar um livro, você vai estudar uma aula ao vivo, uma aula digital, um livro físico, um livro digital, você vai ver uma palestra, entende? A mídia, a pessoa que vai te ensinar é o professor X, é o professor Y, tá certo? Então, é a informação. Eu vou adquirir informações aonde? Essa é a pergunta que você deve se fazer. E aí depois eu já tô lá para consumir a informação. Eu preciso, no processo de consumir, eu preciso processar. Hoje mesmo eu respondi a um comentário sobre o Palácio da Memória, onde a pessoa dizia que o Palácio da Memória, ele acreditava, era uma das melhores técnicas para aprender coisas, mas não é necessariamente, porque na pirâmide de processamento, na pirâmide de compreensão das informações, os níveis mais abaixo são os níveis onde o nível de processamento é muito baixo. E o Palácio da Memória está no nível mais baixo, que é o nível da memorização. Eu estou te falando isso porque quando a gente estuda, dependendo do que a gente está estudando, é preciso você aumentar esse nível ou abaixar esse nível. E você pode igualar isso à quantidade de esforço. Mais esforço ou menos esforço. Mais esforço cognitivo, menos esforço cognitivo. Eu separei algumas técnicas aqui para você e, de novo, você pode escolher uma ou você pode escolher várias. A primeira técnica que eu recomendo que você teste é a técnica da metacognição. A metacognição é toda uma área ali de estudos que tenta ajudar um estudante a adquirir uma automonitoria
do seu próprio aprendizado. Então, é a ferramenta fundamental para autodidatas. Então, nesse momento ali da metacognição, você vai aprender algumas outras estratégias para que você consiga perceber, ó, eu estou entendendo isso ou não estou? O professor está explicando, está ficando claro, mas está ficando claro porque a didática dele é boa ou está ficando claro porque o meu conhecimento prévio está sendo ativado por meio da didática dele? Isso tudo vai acontecer na cabeça do estudante. Então entenda, você está sentado numa sala de aula, ouvindo o professor, ouvindo, não existe para quem usa metacognição. A pessoa pode estar sentada olhando para o professor, mas na cabeça dele, ele está fazendo essas perguntas, ele está criando essas respostas, ele está criando conexões ativamente. Quando eu digo ativamente, é intencionalmente. Ele está fazendo, isso daqui tem a ver com aquilo outro lá que eu estudei semana passada. Eu lembro que em casa eu fiz uma anotação sobre isso. Onde é que estava o caderno? O caderno está embaixo da cama por causa daquilo que aconteceu. Tá certo? Então ele está ativamente fazendo essas conexões e isso vai facilitar a recordação desses conteúdos no futuro. Outro método de processamento que você pode utilizar é o método científico. O método científico é aquele método que a gente aprendeu na aula de biologia, onde você começa com uma afirmação, você monta uma hipótese para tentar justificar essa afirmação, você busca informações para validar ou invalidar essa hipótese, e se você encontrar que essa hipótese foi validada, você realmente conseguiu encontrar evidências que comprovam a veracidade dessa sua hipótese, você passa para as partes seguintes, onde você elabora um texto ou algo nesse sentido para aprofundar naquele conteúdo. O método científico para autodidatas é bastante interessante porque às vezes a gente, pela criatividade, a gente vai gerando algumas perguntas que a gente não tem conhecimento prévio para responder. Então, o método científico vai te ajudar no processamento na parte onde você vai buscar informação. Outra técnica interessante é a técnica de Feynman. É uma das técnicas mais fáceis aqui da lista. A técnica de Feynman, ela basicamente tenta espremer informações da sua cabeça. Então, é como se eu acabei de estudar isso. O que eu estudei? E aí você tenta falar o que você estudou, você tenta escrever o que você estudou sem a ajuda das anotações ou do material de base. Essa técnica é muito boa porque também força o seu cérebro a produzir uma informação se baseando no que acabou de ser estudado. E aí, como eu falei da técnica de Feynman, eu não poderia deixar essa categoria de técnicas, que são as técnicas de anotações eficientes. Então tem o fichamento, tem a captura e criação, tem o SQ3R. Então são várias técnicas de anotações que, se você fizer uma pesquisa e testar, você vai conseguir encontrar diversas maneiras de utilizar isso para aumentar o processamento das informações estudadas. Mas o que aumenta ainda mais o processamento das informações estudadas é se você aprender essas técnicas passo a passo, ter um quiz, um exercício para fazer, ter um material que explica a técnica em detalhe e ter uma aula ali que mostra para você como utilizar essa técnica na prática. Tudo isso eu te ensino no Fórmula Habilidades de Estudos, o meu treinamento que está ficando cada vez mais completo, agora com um módulo de projeto de aprendizado saindo. E ao longo de todo o treinamento eu te explico as práticas autodidatas que eu utilizei para avançar os meus projetos pessoais de aprendizado. E eu fiz um vídeo explicando em detalhes como que o treinamento funciona. Coloquei aqui na área de comentários e na descrição. É só clicar lá agora e ver como é que tudo funciona. Mas continuando aqui, a gente passa agora para a fase da consolidação, que é a fase 3 aqui da nossa metodologia. A consolidação é o momento onde as informações estão ainda muito esquecíveis na sua memória. Então é como se você tivesse estudado, tivesse entendido, tá tudo certo, mas você não fez práticas de recuperação suficiente, você não reforçou aquele conhecimento o suficiente, e se você dormir 2 ou 3 noites sem pensar muito nessas informações, é bem provável que você vai esquecer dessas informações. Então a gente precisa evitar isso para não perder o tempo e ter que estudar tudo de novo. E a gente faz isso através de algumas práticas. Aqui a gente tem alguns exercícios bem simples, tá? As técnicas usadas aqui são as técnicas que você provavelmente aprendeu na escola. Aqui a gente tem, primeiro, a prática e o ensaio,
Adriano, o que é prática e o que é ensaio? Bom, a prática é o simplesão. Você tem o tópico que você estudou, frações, e você tem um exercício de fixação. Então, exercícios relacionados ao tópico que você acabou de estudar. Beleza. O ensaio é basicamente a mesma coisa, porque eu estou falando para quem quer aprender conhecimentos e também quem quer aprender habilidades. Então, o ensaio seria o lance da habilidade. Eu estou praticando a oratória, eu aprendi um exercício de garganta. Então, você tem que fazer o exercício de garganta e você tem também que fazer, por exemplo, um discurso ou algum tipo de vídeo ou algo nesse sentido. A próxima técnica é a testagem do seu conhecimento. Os exercícios aqui são exercícios de desafios. Existe uma diferença entre o exercício de fixação e o exercício de desafio. O exercício de fixação é um exercício que vai praticar o que de mais raso você viu sobre o tópico que você estudou. O exercício de desafio é o exercício que vai envolver lógica. Você vai ter que realmente refletir sobre o assunto para conseguir responder. Esses exercícios também podem ser facilmente encontrados na internet. A terceira técnica, você vai precisar ou ter um grupo aí no WhatsApp, no Facebook, algum lugar assim que as pessoas vão discutir aquele tema específico e você começar a engajar com as pessoas sobre o tópico estudado. A técnica 4 é o aprendizado intercalado. Esse intercalar tem a ver com misturar. Então, o que a gente quer fazer aqui, e lembre, essa é uma técnica, porque está escrito em aprendizado, né? Você vai confundir com a aquisição. Não é para confundir. Essa daqui é uma técnica de consolidação. Então, a gente está num momento onde a gente já estudou. Então, o intercalado aqui vai acontecer, por exemplo, se você pega o Anki, né? Cria flashcards e você vai estudar esses flashcards, vai revisar esses flashcards. Então, o aprendizado ali vai ser intercalado. Por quê? Porque ele não vai aparecer para você na ordem de configuração. Deixa eu te dar um exemplo aqui de flashcards físicos. Olha só, digamos que isso daqui seja uma pilha de flashcards. O aprendizado normal seria assim: eu pego o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e por aí vai. Mas o aprendizado intercalado, você vai fazer o flashcard primeiro, fiz ali, aí você vai misturar, entendeu? Você vai misturando, e aí depois de ter misturado tudo, você vai pegar o primeiro e vai tentar relembrar, tá? Então você vai misturar a sequência que você aprendeu anteriormente e isso vai aumentar a relevância da informação, porque você vai forçar o seu cérebro a tentar recuperar a informação em uma ordem que não foi aquela a que você aprendeu. You better believe. A próxima técnica é a técnica da repetição intervalada. E essa técnica aqui é muito boa porque a gente vai colocar intervalos de tempo ao longo das revisões. Então, por exemplo, a gente pode pensar nisso em dois aspectos. A gente pode pensar isso no aspecto do intraday, ou a gente pode pensar isso em aspectos semanais. Então, por exemplo, a gente pode pensar isso no intraday. Eu acabei de estudar, fiz até um vídeo recente a respeito, né? A gente estuda agora, faz um pequeno intervalo e depois estuda novamente, forçando a cabeça a gerar as informações. Então, isso vai ajudar a gente a construir uma familiaridade, mas também aumentar a fixação desse conteúdo, a consolidação desse conteúdo. Mas no aspecto semanal, mensal, e para aprender para a vida, a gente vai ter um cenário um pouco diferente. A gente vai ter um grupo de informações que serão carregadas ali uma vez na semana, e aí você vai fazer esse mesmo processo de ativação dessas memórias e recuperação através ali do material que não está numa ordem, ela está misturada. Você tem que forçar a cabeça para lembrar. Depois que você conseguir consolidar as informações na sua cabeça, a gente vai precisar fazer uma consolidação. Então, uma maneira bacana de entender isso é assim: quando você consolida uma informação, ela fica na sua cabeça, ela está lá. Ótimo. Quando você evoca, fica fácil de você lembrar quando você precisa. Então já teve aquela sensação assim, pô, eu estudei isso, mas o que é mesmo? É aquela sensação que você tem a informação, mas a informação está inacessível. A gente quer aumentar a velocidade com que você consegue falar sobre as informações, conectar os pontos e apresentar isso de alguma maneira.
E para fazer isso, o treino que a gente precisa fazer, as técnicas que a gente precisa utilizar, são as técnicas de evocação. Então, evocar é basicamente isso, é você pegar a informação que está na sua memória e puxar para a sua memória de trabalho, a memória do agora. A gente começa aqui com uma técnica chamada estudo ativo. Isso daqui é mais um daquelas técnicas guarda-chuva, porque existem várias técnicas embaixo dela, tá? Mas entenda assim, que você vai pegar uma folha em branco e você vai tentar puxar da memória essas informações. É basicamente isso. Depois a gente vai ter as técnicas de testes e questões. Essa daqui é uma das mais usadas, né? Você tem aqueles bancos enormes de questões que você pode utilizar e aí você vai respondendo ali, tira 10, 15 minutos por dia e vai respondendo um número gigantesco de informações. A próxima técnica que vai ajudar o seu cérebro a puxar as informações da memória são os flashcards. Flashcard é basicamente um card desse daqui, onde você coloca uma pergunta na frente e uma resposta atrás. O erro principal de quem não consegue fazer um flashcard funcionar é você confundir a resistência que você precisa ter para recuperar com a falta da resistência que você tem que ter para reconhecer. Olha só, recuperar, reconhecer. Reconhecer é ruim para o seu aprendizado, recuperar é bom. Reconhecer é super fácil, recuperar é um pouquinho difícil. Então, olha só, você tem um flashcard, você tem a pergunta e a resposta. Se na hora de ler a pergunta você virar o flashcard, você dá uma olhadinha, você... entendeu? Você vai estar reconhecendo. Eu estudei isso no passado. Eu lembrei disso. Saca? Quando você não olha a resposta e força a cabeça a gerar uma resposta e confere para ver se você acertou ou errou, é um pouquinho mais difícil, mas é o que você precisa. Então não cometa esse erro. Aqui tem uma técnica que eu acho que eu falei uns 3, 4 vídeos já, né? Que é o brainstorm paralelo. Que é o quê? É uma técnica muito boa para você vencer o branco. Eu tô tendo um branco agora, não consigo lembrar da palavra, do conceito, do contexto, etc. Então eu pego uma folha em branco e eu falo assim, eu não tô conseguindo lembrar de X, nem sei o que é. Esse X tem relação, tá conectado, é associado a outras coisas. E aí você começa a pensar nessas outras coisas. A ideia aqui é que essa informação está conectada a outra. E quando você lembrar dessa outra, você vai conseguir imediatamente acessar. Então você vai, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo outro, tem a ver com... lembrei, entendeu? Aí você consegue lembrar. É por isso que acontece de você tá tentando lembrar de alguma coisa na rua, não consegue, volta para casa e aí tá ali fritando um ovo e aí de repente você consegue se lembrar. Talvez o ovo, entendeu? Pensar no ovo, na panela, no cheiro do ovo, foi a informação, a pista que o seu cérebro precisava para acessar aquela requisição que você fez. Eu sei que eu estou falando de várias técnicas aqui, você pode até se confundir, mas lembre sempre que a gente está falando das 4 fases. Ignore as técnicas nesse momento, escolha apenas uma, né, para treinar, mas as 4 fases é o sistema organizacional que, na minha opinião, perfeito para o autodidata, tá? Pegue todas as técnicas que você conhece e organize elas nessas 4 fases e você vai ver como a sua vida vai ficar um pouquinho mais fácil. A próxima técnica vai exigir um pouco mais de skill, né? Vai exigir um pouco mais de treino, que é a geração de mapas mentais e a organização final em conceituais, mapas conceituais. A geração de mapa mental é assim, eu gosto de dividir o mapa mental em níveis, tá? Então tem um nível mais básico e tem um nível mais avançado. Por que eu divido assim? Porque você vai, ao pesquisar um mapa mental na internet, você vai ver diversos tipos de mapas mentais. Então eu senti uma necessidade de categorizar eles em diferentes tipos. Então eu tenho o mapa mais simples e tenho o mapa mais complicado. Para você aprender mapa mental, além da teoria por trás da técnica, você vai ter que treinar várias vezes. Se você quiser um vídeo sobre mapas mentais, coloque aqui na área de comentários. Mas a ideia principal é que você vai colocar uma palavra-chave no centro de uma folha e você vai puxar de maneira gráfica outras palavras-chave que têm a ver com aquela no centro. É como se você pegasse um índice de um livro e
colocasse ele de maneira gráfica numa folha. A técnica 6 é uma técnica que confunde as pessoas, porque eu já vi várias pessoas achando que o mapa conceitual é um mapa mental, o que não é verdade. Mas entenda que eu estou falando aqui sobre a organização final de ideias com o mapa conceitual. Então é como se você tivesse feito um curso de um mês e ao final do mês você fecha a matéria fazendo um mapa conceitual. Então é um mapa grande que tem todos os conceitos e as relações entre conceitos que você consegue inferir com base no seu conhecimento atual. Com essas 4 fases do aprendizado bem estabelecidas e fortes na sua memória, você será capaz de não se confundir mais com tantas técnicas que tem disponível e saber exatamente a posição dessa técnica nova que você aprendeu aqui no canal nessas 4 fases. Mas antes eu falei ali, quando eu citei a consolidação, algumas técnicas que vão facilitar a sua vida, mas eu não entrei profundamente nesses assuntos e talvez na hora de estudar você fique em dúvida sobre o que você deve fazer para fortalecer as informações que você já estudou na sua memória de longo prazo. Então assista esse vídeo aqui a seguir para aprender como ter uma memória forte treinando a sua consolidação. Por agora, eu te agradeço, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Até o próximo. Tchau, tchau.